Glórias. Que isso, jogador de basquete. Amém, gente? Vamos ficar de pé? Vamos orar e iniciar mais uma série para a glória do Deus Pai. Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma noite na sua presença. Nós pedimos para que o Senhor encha a nossa mente, o nosso coração da sua palavra, que nós possamos amar o Senhor cada vez mais pelo que o Senhor é, não pelo que as pessoas dizem e nem por aquilo que a gente acha, Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor transmita ao nosso coração a sua verdadeira mensagem, apesar do pregador, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos falar sobre Filipenses, a carta da alegria. O autor é o apóstolo Paulo e ele escreve também na prisão. Eu falei com vocês que a gente ia falar sobre as cartas de prisão, né? Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Tá? Então, uma das cartas de prisão é a carta de Filipenses. E se eu confundir com Colossenses, vocês me desculpem, porque a salinha das crianças é Colossenses hoje, tá? Então eu tô mega confuso. Mas é interessante que é uma das cartas de prisão e fala sobre alegria. A carta mais alegre de Paulo. Sobre a cidade de Filipo. Ela foi fundada por Filipe II da Macedônia, pai de Alexandre o Grande. Todo mundo fala de Alexandre o Grande? Então, o pai dele fundou Filipo. Tornou-se colônia romana em 42 a.C., com o status de colônia imperial, ou seja, seus cidadãos tinham isenção de impostos e direitos semelhantes aos de Roma. Era chamado de Pequena Roma, Filipenses. E isso é importante porque aqueles que moravam em Filipe se gabavam disso. Nós somos cidadãos romanos. Os cidadãos de Filipe se gloriavam intensamente de serem cidadãos romanos. E aí é que Paulo diz, mas a nossa cidadania está no céu. Paulo 2 vezes na carta aos Filipenses fala sobre cidadania e fala sobre a cidadania do céu. Por quê? Porque eles prezavam muito pela cidadania de Roma. Então faz sentido, depois que você entende o contexto, do porquê que Paulo está citando isso, tá? Paulo está fazendo uma provocação teológica e pastoral. Está contrapondo o orgulho da cidadania romana com o orgulho superior da cidadania celestial. Está lembrando aos filipenses que, embora vivam numa colônia romana, sua verdadeira pátria é celeste. Isso também encoraja os crentes a viverem com os valores do céu, mesmo no mundo que valoriza status, poder e patriotismo humano. É o estado celeste acima de qualquer coisa aqui na terra. Principalmente daquelas coisas que nós gostamos de nos gloriar, tá? Falando agora sobre a igreja de Filipo, na cidade de Filipo, os filipenses. É a primeira igreja cristã na Europa, fundada por Paulo durante a sua segunda viagem missionária, está em Atos 16, tá? E os primeiros convertidos são Lídia, que é uma vendedora de púrpura, e o carcereiro de Filipe e sua família. É engraçado que as mulheres são as primeiras a receber o evangelho em Filipe, tá? É uma igreja pequena, mas muito fiel, generosa e espiritualmente madura. Está aí mais uma carta onde Paulo não chama atenção de nada. É uma igreja que ele só tem alegria por ela, porque é uma igreja que cresceu madura. E eles apoiaram financeiramente Paulo mais de uma vez, isso está em Filipenses 4. Tá? Sobre a finalidade da carta. Primeiro, agradecer à igreja pela oferta enviada por meio de Epafrodito. Vocês vão ver lá, Epafrodito, que foi um grande colaborador de Paulo, ficou doente, quase morreu. Paulo não sabia esse negócio de oração positiva, ele não entendia dessas coisas. E aí o cara quase morreu, mas Deus deu graça, ele não morreu, e Paulo está enviando ele de volta. Então Epafrodito estava com ele ali, ele preso, e ele começa a carta falando assim, eu e Timóteo. Timóteo está ali ajudando ele também, tá? Segundo, encorajar os cristãos filipenses a permanecerem firmes na fé, mesmo diante de perseguição, porque é isso que acontecia quando uma igreja era fundada. A igreja era fundada numa cidade, ela atrapalhava tudo. O pessoal ia convertendo, ia jogando os ídolos fora, ia queimando o ídolo, não ia comendo carne sacrificada, o comércio ia ficando dificultoso. O que o pessoal fazia? Perseguia esse povo. É engraçado a gente entender esse paralelo. Eu estava pensando nisso hoje de tarde. Eu estou com o Instagram agora e eu vejo um tanto de igreja gigantesca. Dani me mostrou uma igreja hoje que é um teatro. Ela tem um castiçal assim, ó, no altar. Mas a igreja é de crente, tá? Graças a Deus. Essa é bíblica. Mas eu parei para pensar, várias igrejas enormes. No Instagram tem muitos falando sobre mídias de igreja, como engajar e tudo mais. E eu paro para pensar, o Brasil mudou? Tem melhorado com esse tanto de igreja? Devia.
Tem alguma coisa diferente? Nós estamos transmitindo alguma mensagem? Nós estamos incomodando? Essa é a ideia. Toda a perseguição aqui é porque as pessoas estavam incomodadas com o povo. Nós falamos na série passada dos Éfesos. Os Éfesos fizeram tão mal para a cidade que aqueles ourives que faziam as estátuas causaram confusão com Paulo. Não, você vai pregar aqui não. Nem, o povo está parando de comprar as imagens, o povo está jogando as imagens fora, o povo está queimando os livros de ritual. Não. Aqui, você entra para a igreja e continua a mesma coisa. Muda nada, o comércio não muda, a cidade não muda, o bairro não muda. Aí de vez em quando rola um evangelismo de, vamos ganhar Lagoa Santa. Vão não, desculpa, vão não. Nós não vamos ganhar Lagoa. Para ganhar Lagoa Santa, nós precisamos ganhar as pessoas dentro da igreja primeiro. Essa é a verdade. Terceira finalidade da carta, reforçar a alegria em Cristo. E de novo, dá uma vontade de chorar, porque você lembra que Paulo está preso, falando de alegria. Em quarto lugar, corrigir com amor algumas tensões internas. O pastor Léo já falou aqui sobre Evódia e Sintique. Eram duas irmãs que estavam tendo uma treta lá, e ele falou assim, vocês me ajudaram tanto, cara, para de brigar, bobeira. Fortaleçam uma outra aí. Então, assim, super na paz, no amor, mas entendendo que ali, Paulo não está chamando aquela tensão tão ferrenha, porque são duas mulheres cooperadoras do ministério. Ele não está tratando com o mundano. Ele não está tratando com o cara de Corinto que está ficando com a madrasta. Ele está tratando de duas mulheres, irmãs em Cristo, tiveram uma desavença. E Paulo está falando assim, resolve os trens, bobeira. E quinto, apresentar modelos de fé. Cristo, Paulo, Timóteo e Epafrodito. Era para mostrar para aquele povo que eles podiam olhar para alguém, ter referência. Coisa muito difícil hoje, ter referência. Estava conversando com o Robinho uma vez, conversei com o pastor Elzo uma vez, e eu falo com a galera, porque eu já ouvi falar disso e a gente fica preocupado. Os grandes da fé do nosso tempo, Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, já estão passando da idade. Daqui a pouco Jesus busca, e aí? Fica quem? Quem que sobra? Quem serão as nossas referências? É claro que as referências que já se foram, Agostinho, Charles Spurgeon, continuam sendo grandes referências, mas de modo de viver não, porque a gente não viu eles vivendo. E aí, quem são as referências? Eu não estou falando só desses grandes homens. Quem são as nossas referências dentro da igreja? Quem são as nossas referências na escola? Quem são as nossas referências dentro de casa? Nós precisamos de referências. E Paulo se usa como referência, usa Timóteo como referência, e o próprio Epafrodito, que é um dos líderes da igreja de Filipe, tá bom? Aí eu queria ver com vocês o resumo sobre cada capítulo. No capítulo 1, ele vai falar sobre o viver ser Cristo. Primeiro ele sauda calorosamente em oração à igreja, por um crescimento espiritual. Depois Paulo relata a sua situação na prisão e mostra como Deus está usando isso para espalhar o evangelho. Isso é muito bacana. Ele fala assim, gente, estou preso aqui, mas a guarda toda está sabendo que eu estou preso por causa de Cristo. Olha que coisa boa, olha que legal. Depois ele mostra que o viver é Cristo e morrer é lucro. É aquela passagem onde ele diz que ele pode morrer, porque, para quem não entende, a prisão da época de Roma não é igual à nossa prisão dos dias de hoje. Nos dias de hoje, a sentença dela é a prisão, ponto. Naquele tempo, a pessoa ficava presa esperando uma sentença, seja de soltura, seja de morte. Dessa vez, Paulo foi solto, mas a outra seguinte, morte. Tá? Então Paulo estava dividido, ele falou assim, eu posso ser morto aqui, mas morrer eu vou estar com Jesus, e se eu viver eu vou estar com vocês. Entrar com Jesus e estar com vocês, eu prefiro estar com Jesus, mas eu acho que eu preciso estar com vocês, então eu vou ficar com vocês. Tá bom, tá bacana. E assim, abrindo um mini parênteses nessa passagem, essa passagem é um grande argumento contra o sono da alma, a ideia de que quando nós morremos, nós dormimos. Paulo está ansioso para morrer e encontrar com Cristo, ele não está pensando em dormir, em passar um tempo dormindo, depois encontrar com Jesus, porque se ele encontrasse com Jesus depois, junto com todo mundo, então ele esperava todo mundo para morrer, não tem problema, mas ele estava ansioso para morrer, no sentido de que ele encontraria com Cristo a partir do momento em que ele abrisse os olhos da eternidade, amém? E, para finalizar o capítulo 1, ele encoraja os filipenses a viver de modo digno do Evangelho, mesmo enfrentando todas essas dificuldades, tá? No capítulo 2, nós temos primeiro um apelo à unidade através da humildade, ou seja, humildade e unidade andando juntos. Se você quer viver em unidade uns com os outros, você precisa ser humilde, ponto. O segredo para a unidade é a humildade.
É o que Paulo está tentando dizer. E aí ele apresenta o tal do hino cristológico. Quem já ouviu falar? O hino cristológico, eu queria que vocês abrissem em Filipenses, capítulo 2. Muitos estudiosos dizem que esse hino cristológico era um hino cantado antes da época de Paulo. Os cristãos primitivos cantavam isso. E aí Paulo trouxe aqui para a carta aos Filipenses, tá? Vai do versículo 5 até o versículo 11. E diz assim: seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que poderia ser usado como vantagem. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Isso é chamado de o hino cristológico, tá? O texto é considerado por muitos estudiosos um hino primitivo da igreja, anterior até mesmo a Paulo. Ele mostra Jesus como pré-existente, ou seja, ele mesmo sendo Deus, ele existindo com Deus, tá? A sua auto-humilhação voluntária, a obediência até a cruz, a exaltação universal como Senhor de tudo, e o uso de Isaías 45, 23, todo joelho se dobrará, aplicado a Jesus, é uma afirmação direta à divindade de Cristo. Aqui Paulo está mostrando, através de uma música, quem Jesus é, sendo Deus desde antes da fundação do mundo, todo o plano dele até a cruz e a ressurreição, a consumação dos séculos, tá? Olha, as letras de hoje é 4 acordes. Ainda no capítulo 2, Paulo encoraja os filipenses a brilharem como luzeiros no mundo. Eu gosto muito dessa palavra, luzeiros, porque mostra que não é só uma lamparina num lugar, é alguém que anda pelo mundo espalhando a luz da palavra, tá? E ele cita Timóteo e Epafrodito como exemplos de cristãos dedicados. Já no capítulo 3, ele vai falar sobre tudo por Cristo. Ele começa com um alerta contra os judaizantes, como sempre. Como sempre, toda a igreja naquela época tinha a galera judaizante. E nessa daqui mais ainda, porque na igreja de Filipe tinha poucos gentios, a maioria era judeu, tá? Paulo destaca sua herança judaica, mas considera tudo como perda diante da excelência de conhecer a Cristo. Aqui eu queria abrir outro parêntese. Nesse capítulo, capítulo 3, ele vai falar que alguns pregam por inveja, tentando fazer algum mal para ele. Mas Paulo diz assim que importa que estejam pregando a Jesus, e para ele está tudo bem. Algumas pessoas argumentam usando esse versículo, essa passagem, para dizer que pode existir qualquer tipo de palhaçada lá fora em nome de Jesus. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo que aqueles homens pregavam o verdadeiro evangelho, mas por inveja. O verdadeiro evangelho era alguém que não gostava de Paulo e estava pregando só para fazer raiva nele. Ele falando assim, é o evangelho? Então pode, não tem problema. O problema é a mensagem. A mensagem, se ela não é o evangelho, esse homem é um falso profeta, esse homem é um falso apóstolo, esse homem deve ser expulso do meio de nós. Bem diferente da galera que Paulo está citando aqui, tá? Então assim, não caiam nessa, por favor. Paulo destaca a sua herança judaica, ou seja, ele fala, se vocês são judeus, fala não, mas eu considero tudo isso esterco para ganhar a Cristo. Considera tudo como perda diante da excelência de conhecer Cristo. Ele expressa seu anseio em conhecer Cristo, sua ressurreição e sofrer com Ele. E chama os filipenses a imitarem o seu exemplo e manterem os olhos no prêmio celestial. Isso é o fim do capítulo 3. No capítulo 4, e último capítulo do livro, ele começa com um apelo à reconciliação de Evódique e Sítique. Ele encoraja a alegria, oração, gratidão e paz, o foco no pensamento positivo, no sentido de tudo aquilo que for bom, tudo aquilo que tiver boa fama, nessas coisas pense. Isso daqui não é um positivismo barato, não é a ideia de você estar passando por lutas e pensar positivo que as coisas vão melhorar, não. É você manter a sua mente centrada naquilo que Deus criou e que é bom, muito diferente do que está sendo dito hoje em dia. Então cuidado. Eu estava conversando isso com o pastor Elza uma época, que algumas palavras foram roubadas de nós. Prosperidade é uma palavra roubada do Evangelho. Hoje você não pode falar prosperidade, não, você tem que explicar. Prosperidade não é dinheiro, é ausência, necessidade, blá. Mas prosperidade vem daqui, da palavra de Deus.
Outra coisa, positivismo. Ué, você quer coisa mais positiva do que a mensagem da cruz? Mas não, você fala positivo, o pessoal já pensa, paz e amor. Não, meu filho, veio daqui. Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente quer dizer, tá? Mas aqui Paulo está encorajando os filipenses a colocar o foco deles em Jesus, pensando em tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é justo, que tem algum valor. Ou seja, tirar da nossa mente tudo aquilo que não presta. Tirar do nosso meio, porque às vezes nós temos essa dificuldade de buscar Jesus. Só que o problema é que nós não entendemos a raiz dele. Então a gente fica assim, estou com dificuldade de orar, não sei porquê. Estou com dificuldade de buscar, não sei porquê. Primeiro, o pecado, ponto, né? Vamos lá? A raiz principal é o pecado, certo? Mas talvez sua cabeça está cheia de Instagram, sua cabeça está cheia de dorama, sua cabeça está cheia de desenho da Disney, aí complica, aí fica difícil. Se a mente nossa está cheia das coisas do mundo, a criança passa o dia inteiro na escola, aí da escola ela chega em casa, o dia inteiro no celular. Como é que foca em Jesus? Que horas? Focar em Jesus fica chato. Ô meu filho, larga o Netflix ali e vamos ler a Bíblia. É equivalência, não bate. É óbvio que essa criança não vai querer saber do Evangelho. E aí isso não é só a criança, nós somos assim. Você acorda de manhã, Instagram. Aí corre para o serviço. Aí o dia inteiro ouvindo palhaçada, vendo palhaçada, assistindo palhaçada, convivendo com palhaçada. Aí volta do serviço cansado, televisão. De tarde, nós vamos ler a Bíblia. Que ler Bíblia? A mente já está cheia de outras coisas. É por isso que Paulo está falando, coloque na mente de vocês tudo aquilo que for bom, tudo aquilo que for justo, que há algum valor. Tem problema da gente assistir essas coisas meio inúteis? Não. Mas imagina que seu dia foi todo disso. Misericórdia. A maioria das coisas isso é complicado, gente. Tá? Continuando, Paulo expressa contentamento em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Está lá no caminhão, lá embaixo, assim, ó. Tudo posso naquele. Extremamente fora de contexto, mas nós vamos falar disso daqui a pouco. E ele finaliza agradecendo a ajuda financeira da igreja e encerra com bênçãos e saudações. A carta começou por causa disso. A carta é enviada por Paulo e Timóteo, co-escritor, por meio de Epafrodito. Epafrodito, que era um dos líderes da igreja de Filipe, que foi levar mantimento para Paulo, na prisão. Então Paulo está devolvendo Epafrodito depois de quase morrer, com uma cartinha para eles, falando de alegria, uma coisa boa. Algumas lições que nós podemos tirar sobre esse livro. Primeiro, a alegria cristã não depende das circunstâncias, mas da comunhão com Cristo. É a primeira coisa. Se é a carta da alegria, a gente tem que entender qual que é o contexto da alegria ali. É a alegria em meio ao quê? A dificuldade. Não é a alegria só, gente, vamos brincar. Tá tudo bem. Não tá, estou preso. E estou alegre. Demais. Então não é por causa da circunstância. Às vezes a gente se perde no significado das palavras. Sobe alguém no altar ou você vê alguém na internet falando assim, existe uma diferença entre alegria e felicidade. Aí, besteira. Existe a diferença que está dentro de você, diferença daquilo que você sente. Se é alegria, se é felicidade, se é torresmo com batata, não interessa. Gostoso, né? Interessa que é alegria genuína. E o que é alegria genuína? Felicidade genuína. Alegria quando? Não, calma. Paulo está falando, olha, eu estou alegre. Por quê? Por causa da comunhão de vocês. Por causa da humildade de vocês. Porque vocês se mantêm fiéis, firmes. É isso que me alegra. A nossa alegria não pode estar. Tem uma frase muito famosa que diz que nunca permita que a sua felicidade dependa de algo que você possa perder. E muitas das vezes nós vivemos tristes, lógico que nós teremos tristezas na vida, mas nós vivemos tristes por quê? Porque os nossos olhos estão em coisas que nós podemos perder. E eu estou falando aqui não é de coisa pouca não, tá? Estou falando aqui de perder namorado não, estou falando aqui de perder gente. Estou falando aqui de perder membro do corpo. Estou falando aqui de perder a oportunidade, assim, que você fica assim, você já viu? Tem gente que remoe a vida inteira. Se 1800 e tanto, eu tivesse comprado um lote, essas horas eu estava. Não dá para resolver isso não, nego. Por que você está triste? Não tem como resolver. Não tem como. Se a sua alegria está nessas coisas, você vai perecer por elas. Essa é a verdade. Nós iremos perecer por aquilo que nós adoramos. Porque se alegrar, viver por algo é adoração. Cuidado, tá?
Segunda lição, a humildade de Cristo deve ser o modelo das nossas relações. Tem em vocês a mesma atitude de Cristo. Padrão bem baixo. É de Jesus para cima. Padrão bem baixo. E ele fala sobre humildade. Humildade. Não é você andar de semblante caído, pedindo esmola. Ai, tadinho de mim, com roupa suja. Não. Humildade é você reconhecer quem você é em Cristo. Aleluia. Não. Respira. Nós somos pecadores, carecendo da misericórdia de Deus. E você quer uma explicação melhor de o que é humildade do que a ceia do Senhor? Pobre e rico, na mesma linha aqui, ó, de pecadores, na mesma linha de imerecedores e na mesma linha de alcançados pela misericórdia de Deus. Não existe símbolo de humildade maior do que a ceia do Senhor. Não existe. Chora, VIP. Vamos continuar. Terceira lição: viver é Cristo. Nossa vida tem propósito apenas quando centrada nele. Quantas pessoas, nós vivemos no século da depressão, da ansiedade. Quantas pessoas se perdem porque estão centradas em outras coisas, focadas em outras coisas. Nós estamos na igreja, mas se minha esposa desviar, eu desvio junto. Então eu não estou na igreja. Eu estou na minha esposa. Nós ficamos em casa, nós cultuamos em casa. Eu estou aqui na igreja firme, mas se eu perder o emprego, sai da igreja. Então você não está na igreja, você está no seu serviço. Centrados em Cristo, não tem como. E eu estou falando isso com vocês como autoanálise. Às vezes a gente olha e fala assim, é mesmo, eu não estou passando por esses problemas. Mas é hora da gente autoanalisar. Aonde está o meu tesouro? Aonde está o meu coração? Será que se hoje eu perder a minha família, eu continuo honrando ao Senhor? Será que se eu perder os meus bens, eu continuo honrando ao Senhor? E eu não estou falando da boca para fora. Gasta uns 20 minutos nisso, uma meia hora nisso, só pensando nisso. Fecha a porta do banheiro ali, bota o chuveiro para esquentar e fala assim, Jesus, e aí? E se eu perdesse fulano? E se eu perdesse isso aqui? E se eu perdesse meus braços? Eu estou no aeroporto, gente, o que eu vejo de deficiente não é brincadeira não. O que eu vejo de pai e mãe com um semblante extremamente cansado, porque passa o dia inteiro vivendo em prol dos... Hoje eu pensei nisso. Se você quiser até cortar, você pode. Mas se você não quiser, pode deixar. Eu pensei nisso, eu vi um pai muito cansado lá. Muito cansado, ele me tratou muito mal. De jeito, sabe? E eu tratei ele bem, tratei a esposa bem, a menininha bem, e eu estava levando a menininha na cadeira. E eu parei para pensar, eu falei, cara, esse cara esperou 9 meses para uma criança saudável. Falou, seu velho, quando essa menina nascer, eu vou botar ela no meu braço, nós vamos andar, nós vamos passear, nós vamos curtir, minha vida, meu dinheiro, tudo é dessa menina, só. A menina nasce deficiente. Imagina a frustração. Imagina. Se o coração desse pai não está em Cristo, acabou a vida do cara. Acabou. Isso pode acontecer comigo. Não tem filho ainda não, isso pode acontecer comigo. Meus olhos estão aonde? Talvez Deus me cobre do que eu acabei de falar aqui. Então vou te dar um menino assim. Vou te dar uma menina assim. Está repreendido? Que repreendido? É bênção do Senhor, é filho. Onde está o meu coração nessas horas? Está no Senhor ou está num filho saudável? É pensar de verdade, gente. Não é só, vamos ver. Deve ser isso mesmo. Não, é real. Sabe por quê? Porque muitas pessoas entram dentro da igreja, dão glória a Deus, aleluia para tudo, na hora de dificuldade racha fora. Por quê? Automático. É no modo automático que a gente vive. Tá bom, gente, é isso mesmo. Uhul, cara. Aprendam com Abraão. Entrega. Ô Jesus, não faço ideia se eu vivo com esse celular, sem esse celular aqui. Toma, vou ficar sem. Não faço ideia se eu vivo sem a minha família. Eu vou dar um jeito, velho. Gente, me deixa em paz um tempo. Vou ver se eu consigo viver sem vocês. Eu não sei, Deus, se eu consigo viver sem meu carro, então eu vou colocar ele na garagem, vou fechar, vou deixar ele pegar poeira, não vou lavar ele todo dia com o pretinho, não vou. Vou ver se meu coração está nesse trem mesmo. Eu sou bobão, só. Eu já fiz isso com videogame, eu já fiz isso com celular, eu já fiz isso com coisas que eu tenho. Será que eu estou idolatrando nesse trem? Vamos largar isso aí de lado um tempinho, vamos ver se eu não fico na abstinência. Vamos ver se eu... Vamos deixar estragar? Vamos deixar, vamos ver. Se estragar, boa, se não estragar, boa, vamos ver. Onde é que está meu coração? Eu tenho um videogame lá em casa muito caro. Vamos deixar as crianças que chegar lá,
brincar com ele. Vamos ver se meu coração está lá. O menino deixa cair o videogame, a manete, os pais ficam... Vai brigar com o menino por causa de coisa? Pode não. Onde está nosso coração? Estou falando, de novo, terceira e última vez, tá? Separa um tempo para pensar nisso. Separa um tempo, tá? Quarto ponto, o contentamento verdadeiro vem confiar em Deus em toda e qualquer situação. Está aí o mau contexto de tudo posso naquele que me fortalece. Paulo fala, eu não quero dinheiro não, só. Eu só quero a... Não, isso é Tim Maia. Isso pode cortar. Isso é piada interna. Mentira. Eu não quero dinheiro. Eu não quero bens. Eu sei lidar com dinheiro, eu sei lidar com a falta dele, eu sei lidar com ter comida ou não ter nada para comer, eu sei lidar com ter muito amigo, não ter ninguém. Tudo posso naquele que me fortalece. Contexto não tem nada a ver com riqueza. Pelo contrário, eu posso viver uma vida muito, muito, muito triste diante do meu Deus. Jó, vocês acham mesmo que o sofrimento de Jó durou uma semana? Não foi não, gente. E de novo, uma noite, de novo, nós falamos isso no Clube do Livro. Deus restituiu 2 vezes mais tudo que ele tem, 10 vezes mais tudo que ele tem. Gado, 10 vezes mais de gado, bom demais. Terra, 10 vezes mais de terra, bom demais. Riquezas, 10 vezes mais, bom demais. Filhos. Se eu tirar seus 2 meninos e te dar mais 2, resolve? Não resolve. Te dar mais 10, resolve? Não resolve. Te dar mais 100, resolve? Não resolve. Ele perdeu os filhos, gente. Ué? Isso não passa. Eu perdi o dinheiro, recuperei o dinheiro. Tá bom. Nota é nota. Filho, não. A gente esquece dessa parte. E Jó reclama disso? Não. Jó não reclama disso. Jó fala, olha, eu te conhecia só de ouvir falar, cara. Agora, depois de tudo que eu passei, eu não estou reclamando, eu te conheço de verdade. O sofrimento fez com que Jó conhecesse a Deus de verdade. Não vou pedir ninguém para orar isso. Deus, me dá sofrimento para que eu te conheça de verdade. É loucura. Ninguém quer sofrer não, gente. Está certo, não é para sofrer não. Mas é algo a se pensar. A se pensar. Nós estamos prontos para viver qualquer situação com Cristo? Tá aí um outro questionamento. Carta da alegria, tá? Só lembra disso aí. Próximo tópico, o contentamento verdadeiro vem confiar em Deus em toda e qualquer situação e pensar no que é bom. Filipenses 4, ajuda a manter a mente saudável e o coração em paz. Não sabe o que fazer? Fecha o olho, vai orar, pede a Deus, coloca na minha mente, Senhor, aquilo que é bom. O salmista fala, Senhor, me lembra das coisas que o Senhor fez, dos seus feitos. Quando o salmista está angustiado, ele fala assim, mas eu me lembro do que o Senhor é. Eu me lembro do que o Senhor fez. Eu lembro, Senhor. O Senhor pode não estar fazendo agora, mas eu lembro. E não é com aquela arrogância de, ué, Deus, se eu fazia, por que não faz agora? É não, olha, gente, olha o tanto que ele já fez. É quase que o salmista finalizasse assim, pode deixar, Senhor. Você já fez demais. Eu me lembro. Quando eu estou aqui triste, angustiado, eu lembro que o Senhor é, do que o Senhor fez. Gente, está faltando isso para nós. Tirar a nossa mente do problema, da solução do problema. Entregar ao Senhor as coisas, é isso. Eu entrego nas mãos de Deus a minha vida, entrega. Você que controla ela. Você que escolhe o que você faz, onde você vai. Você. Na hora que Deus fala assim, você fala, não. É você. Não é Deus. Eu entrego nas mãos do Senhor a minha família. Tá, então ama sua esposa como Cristo amou a igreja. Aí não. Ela não merece. Vocês estão entendendo? A resposta, o remédio de tudo, não é um culto de libertação, não é um culto da vitória, o culto da prosperidade, é Jesus Cristo. É a resposta de todos os dilemas, todos, do universo. Como é que nós vamos fazer que você tem de Elon Musk? Jesus. E esse negócio aí de rede social, Jesus. Todo mundo que está sofrendo, inclusive nós aqui de dentro, carecemos do Senhor Jesus.
Porque se vier a doença ou a cura dela, Jesus está aqui, está valendo demais. Pensem nessas coisas. E por último, o exemplo de Paulo, Timóteo e Epafrodito e Cristo mostra diferentes formas de servir a Deus com fidelidade. Fidelidade é um termo que a gente lê batido na Bíblia. Batido assim. Não, fidelidade, fidelidade. Ser fiel, se manter firme é fidelidade. Fidelidade é você se manter fiel. Você precisa se manter fiel quando a coisa é tão boa? Não, isso é fiel. Está tudo bem. Fidelidade aqui é no momento de dificuldade. É o que prova que se você está sendo fiel. Meu maior medo, e isso deve ser o maior medo de todo cristão, é estar perdendo tempo no culto de domingo. É estar perdendo tempo na igreja Missão Ágape. É estar perdendo tempo. Porque eu toco, porque eu prego, porque eu oro, porque me deram oportunidade, porque eu tomo ceia. Filho, tem gente que vai para o inferno tomando ceia, tem gente que vai para o inferno aqui no altar, tem gente que vai para o inferno. É simples assim. E a gente precisa ser fiel. Fiel. Isso não depende dos outros, isso não depende de circunstância, isso não depende nem de muito entendimento. Às vezes as pessoas com menos entendimento que nós são mais fiéis. Isso quer dizer que nós devemos ser burro? Não. Deus deu a nós a oportunidade de aprender. Mas muitas das vezes a pessoa que tem menos conhecimento é a mais fiel. Aí fala assim, não vou largar Jesus não. E o outro fica caçando motivo. Porque Deus é... Fidelidade é um negócio que você prova na hora. É o que eu ouvi uma vez, eu nunca mais esqueci. Não são as ações que definem o cristão, são as reações. Emular ações é muito fácil. Eu estou aqui na igreja, me bate para você ver se eu revido. Não revido não, estou dentro da igreja. Já tem um ambiente mostrando assim, não faz. Tá? Pelo amor de Deus. Agora vão na rua ali, ó. Vão escolher alguém que eu já não gosto. Vão escolher uma situação que mexe dentro de mim. Vamos ver. Oi, nossa, se a gente começar a pensar aqui, todo mundo sai daqui falando assim, não presta não. Vou botar os filhos no meio. Se eu botar os filhos no meio aqui, acabou. Sobra um. Porque não mexeu com o meu filho. Ao Senhor. Senhor, fidelidade ao Senhor. Não, mas é o meu filho. Ok, eu entendo. Eu também talvez até faria, mas é o Senhor. Fidelidade. Fidelidade. Algumas curiosidades para finalizar. Primeiro é a carta mais alegre de Paulo, escrita em circunstâncias difíceis. Olha o tanto de coisa que eu falei, e a carta mais alegre de Paulo. O verbo alegria e o substantivo alegrar, alegre, aparecem pelo menos 16 vezes na carta. Paulo está muito alegre e deseja que eles fiquem muito alegres, com tudo isso que eu estou falando com vocês. O versículo tudo posso naquele que me fortalece é frequentemente citado fora de contexto. No texto, Paulo fala sobre suportar adversidades com contentamento. Contentamento é uma palavra que foi expurgada no meio evangélico. Você não pode se contentar. Não pode, é sempre mais. Primeiro você começa, depois você melhora. Sempre mais. Isso foi expurgado. Chega para alguém e fala assim, eu estou contente com o Senhor. O que Ele me deu já está bom. É quase que você dá um soco no cara. Não, porque Deus tem mais, tem o melhor. Vamos lá. O culto na casa do irmão Magela ontem, não foi o melhor dessa terra? Está com os irmãos, comendo um cachorro quente, trocando uma ideia, tocando violão, melhor dessa terra. Se eu botar isso aqui, minha mãe é prova. Pega isso daí, ó, que você está vivendo hoje, esse melhor dessa terra, nós fomos lá na casa do irmão Magela. Pergunta para qualquer um que está na hemodiálise ali, que você não quer trocar. Troca na hora. No outro dia de manhã, eu acordei 4 da manhã para ir trabalhar. Eu não trocaria pela hemodiálise. Estou tomando minha água. Para isso. Nós não sabemos o que é melhor dessa terra, porque a grama do vizinho é sempre mais verde. O problema é que a grama do vizinho é sintética. Vai sempre ser verde mesmo. Aí arrebenta, né? Você está se comparando com a vida irreal. Você olha para o Neymar está todo ferrado. Ô, gente, temos o maior humorista do Brasil com depressão. Ponto. Você quer argumento maior do que esse? Nem toda alegria que o cara conseguiu transmitir, ele sente. Você quer a vida dos outros? Troca, vamos ver se não aguenta. Não aguenta. Pressão. Eu, depois de trabalhar ao lado de chefe, eu falei, não quer ser chefe, não. É trem demais. O cara não dorme. Eu durmo. Acaba o serviço, eu falo com ele assim, opa, nada, viu? Vou fazer um monte de coisa ainda e depois tentar dormir. Não, eu prefiro meu sono.
E se para ter o seu sono, você não tiver o salário dele, tá bom demais. Ele trocaria todo o salário dele pelo meu sono, certeza. Certeza. Então, tomem cuidado. A palavra contentamento tem que estar no meio cristão. Estar contente com Cristo. Não é com a situação, não é com a vitória, não é com a bênção, não, com o Senhor. Nós não adoramos a bênção, nós não adoramos a cura, nós não adoramos a vitória, nós adoramos ao Senhor da bênção, ao Senhor da cura e ao Senhor da vitória. Amém? Uai, ou não é? E a última curiosidade é que Paulo, no capítulo 1, ele menciona a guarda pretoriana. São soldados da elite romana, indicando que ele evangelizou até mesmo seus carcereiros. Isso é importante. Isso é importante. Paulo tinha uma missão: levar o evangelho para os gentios. O que impedia ele? A prisão. Não. Ele tinha uma missão. Não posso estar na cidade que eu quero, mas nós está aqui, você está aqui, eu sei de Bíblia, vocês querem aprender de Bíblia? Estamos aí, meu filho. Qualquer situação. Paulo não deixou de cumprir o chamado dele. E aí as pessoas ficam atrás. Ai, meu chamado. Ai, porque meu chamado é cantar. Ai, porque meu chamado é pregar. Não, meu filho, seu chamado é a grande comissão. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E para isso, você precisa conhecer a palavra. Você não lê só a Bíblia e está achando que seu chamado é cantar. Não é. O marido que descumpre o chamado dele de amar a esposa como Cristo amou a igreja, está querendo vir para cá fazer o quê? Não precisa. Nós temos um chamado muito maior, só que o problema é que esse chamado não chama atenção. Paulo está falando aqui que pregou para a guarda pretoriana não para se mostrar, mas para mostrar para o povo assim: calma, senhor, eu ainda estou fazendo o que Jesus mandou fazer. Parei não. Imagina o povo falando assim: ó, Paulo vai levar o evangelho para os gentios. Todo mundo, evangelho para os gentios. Paulo preso. Ué, acabou, ué. Paulo assim: não, senhor, acabou não, ué. Tem gente aqui. É para pregar para a gente? Tá bom, ué. Estão pregando para a gente. Amém? Vamos ficar de pé? Para finalizar, eu queria finalizar com Filipenses 4, versículo 4. Paulo diz, na prisão: alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegre-se. Alegre-se. Se você não entende o evangelho, você não percebe a alegria do Senhor, você não entende o que é se alegrar no Senhor, gasta um tempo perguntando a Ele o que é isso. Gasta um tempo fechando seus olhos, no meio do culto aqui mesmo, enquanto nós estamos cantando, fala assim: não vou cantar a letra dessa música, não, eu já sei, eu canto lá em casa. Fecha o olho e fala: Senhor, o que é estar alegre no Senhor? O que é amar o Senhor? Eu não estou sabendo esse trem não, eu acho que eu sei, não tenho certeza. Porque, para finalizar, a nossa alma depende disso. Todas as vezes que nós acordamos, nós jogamos uma moeda, jogamos a sorte à nossa própria alma. Se a sua alma está em outro lugar que não em Cristo, deixa ele voltar, bobo. A gente precisa tomar cuidado, gente. São assuntos sérios. Não significa que a gente não pode se alegrar, rir, brincar, nada disso. Mas a gente precisa falar sério na hora de falar sério. A gente precisa levar a sério na hora de levar a sério. Quantas vezes eu virei para Jesus e falei assim: Jesus, estou gostando de estudar a sua palavra, porque eu quero aparecer. É por causa disso. Vou parar de estudar um tiquinho, vou tratar dentro da minha cabeça aqui, dentro do meu coração, esse negócio de aparecer para os outros, depois eu volto. Quantas vezes viraram para mim e falaram assim: nossa, você toca, você canta? De jeito nenhum. Estou podendo não prego, não presto, estou valendo nada. Vou esperar um tiquinho. Vou buscar o Senhor de verdade, depois eu volto para esse trem. Seriedade. Nós não estamos lidando com um chefe terreno, não. Nós estamos lidando com o Senhor Jesus. E alegria, paz, paciência, amabilidade, está tudo aí, disponível, para quem estiver em Cristo. Quem não estiver em Cristo, vai até ter essas coisas, mas vai passar a partir do momento que aquilo que você colocou no seu coração foi embora. Amém? Vamos fechar os olhos e vamos orar? Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa noite para engrandecer o seu nome. Obrigado, Jesus, por estar nos ensinando a sua palavra, estar nos mostrando o caminho a seguir, estar nos guiando para a verdade do Senhor, Deus. Eu sei que é muito difícil abandonar algumas coisas, eu sei que é muito difícil lidar com a verdade de que talvez nós não estamos centrados no Senhor, Deus.
mas eu te peço que toque cada coração aqui nessa noite, principalmente porque nós vamos comemorar a sua ceia. Nós vamos falar do seu sacrifício e da sua ressurreição, Deus, como o único e suficiente Salvador das nossas almas, Senhor. Faça com que cada um aqui compreenda, discirna bem o corpo, que possa tomar, tendo consciência plena do seu pecado e da misericórdia que o Senhor teve para com o nosso pecado. Nós te agradecemos, Deus, engrandecemos seu santo nome, que o Senhor possa continuar tocando no nosso coração e a nossa mente nesse culto. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.